Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Namorados, o Boticário tem os melhores presentes para quem você ama. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, está no ar mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa de hoje falaremos sobre meio ambiente e qualidade de vida. Aqui no estúdio, colaborando com a gente, o ambientalista Gabriel Bittencourt. E no ponto de equilíbrio, dicas do personal Henrique Schultz. A personagem da semana é a coaching de saúde e bem-estar Eliana Moeckel. E mais receita nova do Spa São Pedro. Não saia daí! O Equilíbrio está só começando. Pois bem, para começarmos o programa desta semana, Ponto de Equilíbrio, o educador físico Henrique Schultz nos fala sobre os benefícios do treino intervalado. Bom, vamos falar agora do treinamento intervalado, muito conhecido hoje como HIIT, que é a nomenclatura em inglês, e que vem tendo muito adeptos aí nas academias e em vários lugares, parques, onde treinam as corridas. Bom, o treinamento intervalado, ele funciona de uma forma que você vai ter um estímulo alto, mas um máximo ou acima do seu máximo, acima de 100%, você tendo um estímulo muito forte e rápido, e com um intervalo também curto de descanso. Geralmente parado, ou você pode ter até um estímulo bem leve nesse intervalo, mas geralmente é um estímulo forte, vindo de um descanso também, ambos curtos e intensos. Esse treino pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito esteira, pode ser feito na rua, não tem problema nenhum. É um treino que se adequa em qualquer espaço que você pode correr. Valeu, Henrique. Olha, muito legal esse treino intervalado, né, Fernanda? Eu já fiz, tive a oportunidade de fazer esse treino na academia, é muito legal, dá muito resultado, viu? Eu fiz também, é pesado. E a gente vai agora para o personagem da semana. Esta semana a gente conversou com a Eliana Moeckel. Ela que é terapeuta e faz um trabalho de coaching, de corpo e mente. Acompanhe agora aqui no Equilíbrio. No momento eu estou trabalhando como terapeuta, trabalho com dança terapêutica, trabalho como coaching de saúde, corpo e mente, e a gente também está com um grupo de vivências terapêuticas para as mamães. A ideia desse grupo é justamente ajudar as mães nesse momento, né, de catarses emocionais que a maternidade traz, a integrar o feminino, a integrar o sujeito como um todo. E daí nesse trabalho a gente usa várias técnicas do próprio coaching e também faço o trabalho corporal com as mães. O trabalho com a dança terapêutica, o objetivo é diferente de uma aula de dança normal, né, que você tem algo de fora, um padrão estético que você tem que reproduzir. O objetivo da dança terapêutica é um pouco o oposto, é você encontrar o movimento da sua alma, porque muitas vezes a mente bloqueia as emoções, né? E através desse movimento espontâneo da pessoa, você consegue acessar essas emoções e ir transformando elas. Então o meu objetivo principal nessas aulas é esse, ajudar as pessoas a dar vazão à expressão de si mesmo, às emoções que estão escondidas. É um trabalho de autoconhecimento muito forte e é muito legal ver a mudança assim, no olhar, no corpo das pessoas, que muitas vezes a gente chega tímido com quem a gente é e nesse trabalho de se soltando e aceitando a nossa movimentação, as pessoas saem com outro brilho, assim, descobrindo suas potencialidades. O coaching corpo e mente foi uma técnica desenvolvida pela Vanessa Piunti, que ela uniu a nova medicina germânica, a medicina chinesa e a psicologia transpessoal. Nessa abordagem a gente vai olhar para as questões que deixam a pessoa presa em padrões de repetição, de estresse, que muitas vezes tem algo na nossa história familiar, algo às vezes até da nossa gestação, que a gente fica repetindo. Então a gente vai procurar identificar qual é esse padrão e a gente faz uma técnica de tapotagem no corpo da pessoa justamente para reprogramar.
Então a gente vai procurar mudar a memória celular dessa pessoa. Então, novamente, é uma técnica muito rápida, que na primeira sessão a gente já vê a mudança. Tem muitas pessoas que já apresentam melhoras reais nos sintomas, às vezes de problemas de dor crônica, que já saem melhor numa primeira sessão. Tanto a dança terapêutica quanto o coaching de saúde, corpo e mente é indicado a todas as pessoas, de crianças a idosos. A gente consegue trabalhar com todas as faixas, inclusive, às vezes, até bebê. Então, quem quiser conhecer a dança terapêutica, são todos convidados. As aulas acontecem às terças-feiras, das 5 às 6, na Morada Arunachala. O grupo para as mães, o Amaré, acontece às quartas-feiras, das 3 às 4, lá na Morada também. E para quem se interessar pelo trabalho de coaching, é só entrar em contato comigo que a gente agenda uma sessão. Super interessante esse trabalho aí que a Eliana Moekel está desenvolvendo, esse coaching de corpo e mente, além da dança terapia, não é? Sim, Fernanda, e cada vez as pessoas procurando mais esse tipo de terapia. Bom, agora a gente vai falar sobre suchá. Você já ouviu falar? Quer aprender como é que se faz um suchá, mistura de suco com o chá? A Mariane Nage, direto do Spa São Pedro, traz mais uma dica super legal pra gente. Olá! Hoje a nossa dica prática e saudável é o suchá tranquilizante. O suchá é uma mistura de suco e chá e essa receita tem um efeito tranquilizante. Vamos ver os ingredientes? Vamos precisar de 1 xícara de chá de infusão de camomila, meia xícara de chá de polpa de maracujá natural e cubos de gelo a gosto. Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir gelado. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. O melhor de tudo é que essa é uma receita tranquilizante, Walter. Gostei da receita, Fernanda. Vamos tomar o suchá tranquilizante. E você segue tranquilo aí, rapidinho intervalo, a gente já volta com o ambientalista Gabriel Bittencourt. Ele vai falar com a gente, Fernanda, sobre meio ambiente, obviamente, que é a especialidade dele, e qualidade de vida, logo depois do intervalo. É isso aí, é rapidinho, não saia daí. Feliz Dia dos Namorados. Qual é o teu nome? Márcia, e o seu? Pedro. Imagine o que Malbec no ar pode fazer por vocês que se amam. O Boticário. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já estamos de volta com Equilíbrio e no programa de hoje vamos falar sobre meio ambiente, sobre qualidade de vida com um especialista, não é? Principalmente na área do meio ambiente, que está ligada à questão da qualidade de vida, não é? O meio ambiente, ele nos ajuda a termos mais qualidade de vida. Aqui, o ambientalista Gabriel Bittencourt. Gabriel, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Como é que é essa relação? Uma coisa está ligada à outra, qualidade de vida, meio ambiente. As pessoas costumavam dizer que meio ambiente estava ligado só à questão de preservar rios, lagos, a natureza, mas vai muito além disso, não é, Gabriel? Vai muito além mesmo. Um prazer estar aqui com vocês. E eu sou ambientalista de várias décadas, né? E me lembro no começo, sobretudo, das primeiras organizações, a gente era tido assim como aquela coisa mais romântica, voltada à preservação dos golfinhos, das baleias, da floresta amazônica, entendendo que o ambiente natural era aquela coisa distante, que deveria ser preservada só para a gente ter umas espécies silvestres lá, e não porque aquilo fosse importante para a vida de todas as espécies do planeta, e nas quais inserimos nós, seres humanos. Então, preservar o meio ambiente é preservar a vida no planeta, é preservar a nossa vida.
A gente pode falar isso assim, vamos falar, como é que isso impacta diretamente na vida da pessoa ali em casa? É aquilo que a gente está falando, faltou chuva, daí a gente fala do efeito do El Niño, enfim, não sei. Queria que você descrevesse isso melhor ali para a pessoa que está nos assistindo agora, Gabriel. Então, hoje a gente vive um problema muito sério, que são esses eventos climáticos extremos, né? E eles estão cada vez mais fortes, acontecendo cada vez com menos tempo. Então, são chuvas muito fortes, são locais que antes eram frios, hoje estão ficando quentes, derretimento de geleiras, tempestades em grandes cidades cada vez mais fortes. Isso tudo é decorrente da atividade do ser humano, principalmente na emissão dos chamados gases do efeito estufa. A gente usa, por exemplo, muitos veículos automotores, isso provoca um aumento do gás de efeito estufa, a gente desmata demais, a gente cria gado demais, tudo isso faz com que o nosso planeta entre em desequilíbrio. Então, um dos efeitos hoje que a gente percebe de uma maneira mais extremada são essas alterações climáticas, embora existam outros, né? A qualidade do ar nas cidades, por exemplo, se a qualidade do ar está ruim, em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, a gente tem estudos que mostram o aumento da incidência de doenças como câncer. Várias doenças que afetam a qualidade de vida do ser humano são relacionadas com os impactos que nós provocamos ao meio ambiente. Agora, Gabriel, como você mesmo disse, né, você é um defensor do meio ambiente, a gente pode chamar assim, né? Vários anos trabalhando com esse tema e tal, já teve uma situação muito mais adversa, mas ainda estamos longe de termos uma conscientização eficaz, plena das pessoas. Como tratar essa conscientização? Como que a gente consegue conscientizar as pessoas sobre a importância do meio ambiente e o que ele traz para a nossa vida? Olha, é assim, como eu disse, eu tenho uma militância muito antiga de meio ambiente, então se eu olho para trás, eu falo, nossa, avançamos muito. Mas se a gente olha para as condições ambientais que a gente tem hoje e o que a gente precisa fazer, a gente fala, nossa, estamos muito longe de fazer alguma coisa. Então você vê, por exemplo, uma coisa que faz parte do nosso dia a dia no ambiente urbano, de repente o abastecimento de água. São Paulo vive uma crise hídrica extremamente grave. E as pessoas, apesar disso, é muito comum, no auge da crise hídrica, eu vi várias matérias de pessoas lavando a calçada com água potável, né? Quer dizer, ainda falta muita conscientização. Me dá a impressão, às vezes, que nós, como seres humanos, precisamos chegar na beira do abismo, você fala, não posso mais dar um passo para frente, vou ter que mudar a rota, né? Mas isso, infelizmente, apesar de estar perto, a gente, de certa forma, assim, infelizmente, né, a gente não está na beira do abismo, então muita gente ainda continua a dar os mesmos passos, ou seja, continua desmatando, continua nas cidades não valorizando a arborização urbana, por exemplo, não economizando água como deve economizar, não tomando atitudes mais sérias. Walter, eu já ouvi várias vezes em palestras que às vezes eu faço, uma pessoa fala, não, eu defendo o meio ambiente, você, veja só, se eu chupo uma bala, eu pego o papelzinho e guardo. Para isso é civilidade, isso é muito pouco frente a tudo aquilo que a gente precisa fazer em defesa de um meio ambiente melhor, que assim não é nem para a gente. Os efeitos, se a gente parar de agredir o meio ambiente, os efeitos que vão decorrer dessa diminuição da agressão, os nossos filhos e netos talvez comecem a sentir. Não é nem para a gente. Então a gente tem que tomar atitudes muito sérias, sob pena da crise ambiental se agravar cada vez mais. Isso, na verdade, tem relação com aquilo que a gente chama de pegada ecológica do ser humano, é isso? Sim, é isso. A cada atividade que a gente faz, das mais simples, ligar um interruptor de luz, a gente está gerando uma demanda, por exemplo, por criação da produção de energia elétrica, que algumas vezes ela vem de uma hidrelétrica, que para ser feita como a usina de Belo Monte, impacta do ponto de vista social e ambiental de forma fantástica, de forma muito agressiva. Ou às vezes demanda a criação de uma usina nuclear ou uma própria termoelétrica, pelo simples apertar de um botão da iluminação da nossa casa. Então, assim, o banho que a gente toma, se a gente toma um banho de 10 ou de 20 minutos, isso provoca um impacto, né? Gera uma demanda. Então, a nossa pegada ecológica, tudo aquilo que a gente faz, traz um impacto no meio ambiente. E hoje a gente tem condições, até porque a internet nos fornece dados
os mais profundos que a gente possa querer obter, a gente tem condições hoje de avaliar qual é a nossa pegada, tanto ambiental quanto social. Eu vou comprar uma roupa, por exemplo, será que essa roupa ela não é barata demais porque lá na sua origem está usando mão de obra escrava ou de criança? Da mesma forma, do ponto de vista ambiental ou de proteção animal, será que para produzir esse tipo de perfume não se faz desnecessariamente uma experimentação com o animal? Será que, por exemplo, há pouco tempo teve um grande debate sobre comer Nutella, uma coisa tão gostosa, mas o impacto que isso provoca nas florestas, onde se planta a palma para poder produzir a Nutella, hoje se sabe que é fantástico, esse impacto é muito grande. Então a gente tem condições na pesquisa de falar assim, gosto demais disso, mas não dá. Isso aqui eu gostaria de usar, mas não vou usar. Então a gente tem essa possibilidade de diminuir a nossa pegada ecológica por conta da possibilidade de ter acesso a essas informações. Gabriel, a gente está num bate-papo delicioso, mas a gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui no estúdio para conversar com o ambientalista Gabriel Bittencourt sobre meio ambiente e qualidade de vida. Não saia daí. Feliz Dia dos Namorados. Qual é o teu nome? Márcia, e o seu? Pedro. Imagine o que Malbec no ar pode fazer por vocês que se amam. O Boticário. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Já estamos de volta com Equilíbrio. Gabriel, você particularmente, além de todo esse seu trabalho em defesa do meio ambiente, também é adepto do veganismo há alguns anos já, não é? Como é que foi isso? Uma coisa levou a outra? Já era algo que estava intrínseco na sua linha de raciocínio? Como é que aconteceu o veganismo na tua vida? Ele foi um processo natural e gradativo. Eu, há muitos anos, ainda nos meus 20 e poucos anos, eu abolia a carne vermelha. Até porque na época eu cursei medicina há algum tempo e gostava de estudar um pouco os aspectos fisiológicos da nutrição e tal, e via que aquele tipo de alimento não era saudável, não era bom para o nosso organismo, e aboli por conta disso. E logo depois também reforçando o fato de eu parar de comer a carne vermelha, o entendimento dos impactos ambientais da produção do gado bovino. Mas continuei por muito tempo me alimentando de carne branca, dos derivados de ovos e derivados de leite, de uma forma geral. E depois, mais até por uma sensibilização com relação aos animais, aos impactos na vida animal que a nossa alimentação, os nossos hábitos de vestir, inclusive, provocam, é que eu acabei me tornando vegano, ou seja, não usando nada e nem me alimentando por nada que tenha origem animal. No começo, Walter, foi muito difícil. Eu morava em São Paulo, por exemplo, e em São Paulo você encontrava, uma capital, você encontrava 3, 4 restaurantes vegetarianos, empórios que vendiam. A se alimentar naquela época num restaurante era assim uma coisa quase que de monge, né? Tá. Um arroz muito sem sal praticamente, poucas opções, uma salada, aquela carne de soja texturizada, aquela proteína de soja texturizada, não passava muito disso. Hoje em dia, felizmente, você tem acesso a todo o alimento vegano, às vezes uma rede tradicional de supermercado, você vai lá e compra arroz integral, compra todas as opções que você pode usar e que são muitas, né, numa alimentação vegana. Tudo bem. As pessoas estão se sensibilizando mais à alimentação tanto vegetariana quanto vegana, você percebe isso também? Nossa, eu percebo muito, viu, Fernanda? No início dessa minha opção,
era assim, visto quase como um ET, né? Não, mas você come o quê? Da onde vem a sua proteína, né? Às vezes até brincava, do mesmo lugar que um boi, um touro tira a sua proteína, aquele animal enorme, cheio de músculos, os seus músculos são construídos através de aminoácidos tirados dos vegetais. Mas há um tempo atrás era essa coisa meio rara. Hoje em dia não, sobretudo eu consigo perceber isso muito nas redes sociais, a quantidade de pessoas, a troca de receitas, a oferta que a gente tem de alimentos e produtos veganos. Roupa ainda foi uma coisa um pouco mais difícil, porque agora hoje você tem acesso às vezes a alguma roupa social um pouco melhor, mas bem cortada, mas eu já usei, sabe, um terno bem cortado com um sapato horroroso, porque você não tinha opção, ele não conseguia ter a estrutura que um sapato de couro às vezes tem. Qual é o cuidado aí com a roupa? Além de você saber de onde vem, como é a mão de obra dessa roupa, qual é o outro cuidado aí que você tem com a roupa? É basicamente esse, para ver se ela não tem origem animal, se é um produto sintético, e hoje você tem, até para usar couro sintético, você tem opções as mais variadas, né? Então, felizmente, eu me sinto muito bem, muito confortável em não usar nada de produtos animais de origem animal e ter o mesmo tipo de conforto do ponto de vista do vestuário ou do ponto de vista do paladar, as mesmas possibilidades, talvez até mais, de que uma pessoa que não tem a mesma opção. Agora, Gabriel, a gente sabe que você é uma pessoa que gosta de contemplar a natureza, né? E você tem um trabalho muito interessante, você gosta de fotografar pássaros, você já ganhou prêmios, né? E fez exposição dessas fotos, como é que é? Foi uma coisa que, assim, fotografia sempre foi uma coisa que eu gostei, e a natureza é minha paixão de muito tempo. E enquanto eu vivia em Sorocaba e, sobretudo, lecionando, sendo vereador e atividades políticas que me consumiam praticamente o tempo todo, eu não tinha possibilidade de exercer esse prazer, né? E depois, quando morando fora do meio urbano, já sem nenhum tipo de cargo público, podendo me dedicar mais à consultoria ambiental, e aí comprei uma câmera razoável que me permitia fazer fotografia de aves, que é uma fotografia muito especializada, não é muito fácil de fazer por causa da movimentação, por causa das aves às vezes estarem embrenhadas no meio da mata. Aí eu consegui retomar essa paixão, ou melhor, unir essas duas paixões. E foi interessante porque com as redes sociais eu publicava, as pessoas muitas vezes falavam, que lindo, que legal, você mora num paraíso. E muitas vezes, Walter, as aves fotografadas ali tinham sido fotografadas aqui em Sorocaba. Aí uma vez conversando com o secretário de Meio Ambiente, com o Clebson, ele falou, eu contando isso para ele, falei, eu fiz até uma pasta no Facebook de aves urbanas de Sorocaba. Eu falei, acho importante, Clebson, as pessoas perceberem que na cidade ainda tem muita vida silvestre, tem muita ave que às vezes a gente não para olhar. Foi onde surgiu um convite para a minha segunda exposição no Jardim Botânico. Ele falou, vamos mostrar isso para a população? Vamos expor suas fotos? E aí expusemos as fotos lá, depois se seguiram outras. E é um prazer não só porque é uma coisa que eu gosto, e quando se produz quando você é artista, produz a sua arte, você quer mostrar, você gosta disso, né? Mas eu acho também que é um sensibilizador do ponto de vista ambiental. As pessoas olham, gostam e muitas vezes se perguntam onde é que está, por que não está aqui. E eu vou confessar que vira e mexe eu vejo um pássaro diferente numa árvore ali na minha casa, já mando rapidinho uma mensagem para o Gabriel. Gabriel, o que é isso aqui, né, Gabriel? Faz uma consultoria já. Já faço uma consultoria. Gabriel, queria agradecer muito a tua participação, foi bastante esclarecedor, um bate-papo delicioso. Obrigado pelo convite, foi um prazer mesmo estar aqui. Ok, Gabriel, obrigado. E agora você em ação com mais um vídeo incrível, imagens maravilhosas do Eric Patá. Acompanhe!
mais um vídeo incrível do Eric Patá, que está participando sempre conosco aqui do Você em Ação. E as pessoas podem participar, fazer como o Eric também. O endereço aparecendo aqui no seu vídeo, legal? E se você perdeu alguma edição do Equilíbrio, acompanhe os nossos canais aí no YouTube e também no Facebook. ITV Sorocaba, você procura lá e vai ter aí a oportunidade de acompanhar algum programa que você curtiu, gostou, inclusive esse que a gente acabou de apresentar aqui com o Gabriel Bittencourt. Próxima semana, 22h30, mais um programa inédito aguardando você no canal 24 da NET Sorocaba. É isso aí, uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Namorados, o Boticário tem os melhores presentes para quem você ama. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Pois bem, para começarmos o programa dessa semana, Ponto de Equilíbrio, o educador físico Henrique Schultz nos fala sobre os benefícios do treino intervalado. Bom, vamos falar agora do treinamento intervalado, muito conhecido hoje como HIIT, que é a nomenclatura em inglês, e que vem tendo muito adeptos aí nas academias, em vários lugares, parques, onde treinam as corridas. Bom, o treinamento intervalado, ele funciona que você... De coaching, de corpo e mente. Acompanhe agora aqui no Equilíbrio. No momento eu estou trabalhando como terapeuta, trabalho com dança terapêutica, trabalho como coaching de saúde, corpo e mente, e a gente também está com um grupo de vivências terapêuticas para as mamães. A ideia desse grupo é justamente ajudar as mães nesse momento, né, de catarses emocionais que a maternidade traz, a integrar o feminino, a integrar o sujeito como um todo. E daí nesse trabalho a gente usa várias técnicas do próprio coaching e também faço o trabalho corporal com as mães. O trabalho com a dança terapêutica, o objetivo é diferente de uma aula de dança normal, né, que você tem algo de fora, um padrão estético que você tem que reproduzir. O objetivo da dança terapêutica é um pouco o oposto, é você encontrar o movimento da sua alma, porque muitas vezes a mente bloqueia as emoções, né? E através desse movimento espontâneo da pessoa, você consegue acessar essas emoções e ir transformando elas. Então o meu objetivo principal nessas aulas é esse, ajudar as pessoas a dar vazão à expressão de si mesmo, às emoções que estão escondidas. É um trabalho de autoconhecimento muito forte e é muito legal ver a mudança assim, no olhar, no corpo das pessoas, que muitas vezes a gente chega tímido com quem a gente é e nesse trabalho de se soltando e aceitando a nossa movimentação, as pessoas saem com outro brilho, assim, descobrindo suas potencialidades. O coaching corpo e mente foi uma técnica desenvolvida pela Vanessa Piunti, que ela uniu a nova medicina germânica, a medicina chinesa e a psicologia transpessoal. Nessa abordagem a gente vai olhar para as questões que deixam a pessoa presa em padrões de repetição, de estresse, que muitas vezes tem algo na nossa história familiar, algo às vezes até da nossa gestação, que a gente fica repetindo. Então a gente vai procurar identificar qual é esse padrão e a gente faz uma técnica de tapotagem no corpo da pessoa justamente para reprogramar. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Neste Dia dos Namorados, o Boticário tem os melhores presentes para quem você ama. O Boticário, acredite na beleza. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.
Olá, está no ar mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. No programa de hoje falaremos sobre meio ambiente e qualidade de vida. Aqui no estúdio, colaborando com a gente, o ambientalista Gabriel Bittencourt. E no ponto de equilíbrio, dicas do personal Henrique Schultz. A personagem da semana é a coaching de saúde e bem-estar Eliana Moeckel. E mais receita nova do Spa São Pedro. Não saia daí! O Equilíbrio está só começando. De uma forma que você vai ter um estímulo alto, mas um máximo ou acima do seu máximo, acima de 100%, você tendo um estímulo muito forte e rápido e com um intervalo também curto de descanso. Geralmente parado, você pode ter até um estímulo bem leve nesse intervalo, mas geralmente é um estímulo forte, vindo de um descanso também, ambos curtos e intensos. Esse treino pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito esteira, pode ser feito na rua, não tem problema nenhum. É um treino que se adequa em qualquer espaço que você pode correr. Valeu, Henrique. Olha, muito legal esse treino intervalado, né, Fernanda? Eu já fiz, tive a oportunidade de fazer esse treino na academia, é muito legal, dá muito resultado. Viu? Eu fiz também, é pesado. E a gente vai agora para o personagem da semana. Esta semana a gente conversou com a Eliana Moeckel. Ela que é terapeuta e faz um trabalho de